Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo de número 1, o versículo de número 18, 19, 20 e 21. Nós estamos na segunda semana da série de estudos sobre as 7 crises na vida de Jó. E hoje nós vamos falar sobre a perda dos seus filhos. A semana passada falamos sobre a perda dos bens materiais. Jó capítulo 1, versículo 18, 19, 20 e 21. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou pode acompanhar aqui pelo telão. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, na qual caiu sobre os jovens, e morreram. E eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se levantou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez na Tua presença e diante, Senhor, da Tua palavra, a nossa bússola, o nosso mapa, o nosso guia, Senhor, o nosso pão, o nosso alimento diário. E estamos aqui para aprender do Senhor e da Tua palavra. Abra a nossa mente, dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos a revelação precisa diante da Tua igreja, que o Senhor possa, meu Deus, falar aquilo que a Tua igreja precisa ouvir. Deus, nós estamos aqui com um compromisso diante dos céus, de entregar a mensagem do Senhor ao coração da Tua igreja. Eu sou simplesmente um garçom, mas a palavra é Tua, o banquete é Teu. Por isso eu te peço, repreenda, meu Deus, toda a retaliação do inimigo, toda a força contrária, toda a distração, e que cada um que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando, que possam entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso nós te louvamos. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Quem estava aqui a semana passada? Espera aí, quem não estava, levanta a mão, fica mais fácil. Pouca gente não estava aqui a semana passada. Depois, para você não perder nenhuma parte da mensagem, você entra lá no canal da igreja, TV ADA, e está lá a mensagem da semana passada, que foi a primeira crise na vida de Jó, mas nós fizemos uma panorâmica do que nós vamos estudar durante algumas semanas, 7 a 8 semanas nós vamos estudar esse assunto. E hoje nós vamos fazer um pouquinho aqui para os irmãos entender, voltar um pouquinho do que nós falamos a semana passada, para a gente dar início nessa segunda parte desse estudo. Nós dividimos esse estudo em 7 partes, que são 7 perdas na vida de Jó, 7 crises. Mas entendendo uma coisa, Deus em todo tempo esteve ao seu lado. Eu falei a semana passada que o livro de Jó, ele está entre os livros poéticos, e ele foi o primeiro livro a ser escrito, e dá-se a entender que foi escrito por Moisés. Jó fazia parte dos patriarcas, então ele é da época de Abraão, Isaac, Jacó. Nós lemos Gênesis 46 e 13, e alguns acreditam que Jó era neto de Jacó e filho de Sacar, e ali fala sobre a descendência de Jacó.
Eu falei também na questão em que terra Jó viveu, a época em Ur dos Caldeus, que hoje se localiza ao sul de Israel, ao norte ali da Arábia. E eu falei que o livro de Jó começa com adoração e ele conclui o livro dos 42 capítulos também adorando a Deus. Eu disse também acerca do que Deus falou sobre Jó, as declarações que deu acerca de Jó, e falei das 4 qualidades que Deus falou: que ele era íntegro, que ele era reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. É bom a gente sempre lembrar disso, porque isso faz parte de todo o roteiro dessa série de estudo. Nós vamos ver o homem íntegro, que no hebraico é dantea, que significa completo. Então Deus estava dizendo que dentro da sua integridade não era só em uma área, em todas as áreas. E eu falei que no hebraico essa palavra dantea, ela tem 5 variantes, que é fidelidade, compromisso, honradez, lealdade e adoração. Que coisa linda, né? E ele, mesmo em todas as lutas e dificuldades que ele passou, a Bíblia sempre vai mostrar ele adorando, ele glorificando a Deus. Nós lemos aqui agora à noite, e dentro desse versículo 21 que nós lemos, a Bíblia diz que 22, em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus coisa alguma. Ele continuou adorando ao Senhor. Reto significa no hebraico que ele não olhava nem para a direita nem para a esquerda, que ele olhava só para frente, não olhava para trás. Isso é muito importante. Eu disse que também temer a Deus, que ele era temente, que envolvia dentro de uma soberania divina, que ele vivia de acordo com os mandamentos do Senhor para honrar a Deus. E eu falei de 4 coisas importantes: honrar a Deus com atitude de humildade, submissão, respeito e lealdade. Então Jó tinha todas essas qualidades, e para acrescentar ainda, Deus falou que ele desviava do mal. E eu disse que desviar do mal, a palavra hebraica que dá o significado é sarmeira, que é afastar de qualquer coisa que pudesse levar ao pecado ou à injustiça. Ele se afastava de qualquer coisa que ia levar ele a pecar contra Deus e ser injusto. Isso é desviar-se do mal. Então, falamos aqui da perda da semana passada, que ele perdeu seus bens, perdeu seus camelos, perdeu o seu gado, perdeu as suas ovelhas, perdeu ali as suas mulas que ele tinha ali para tirar leite, produzir, perdeu as ovelhas que produziam lã. Falei ali das juntas de boi, que era uma espécie de tratores da nossa época hoje para arar a terra. Então ele perdeu todos os seus bens materiais. E nós vemos que a perda dos filhos também aconteceu dentro desse mesmo contexto dos bens materiais. Mas os irmãos percebem que quando ele perde os seus bens materiais, ele não rasga a roupa, ele não raspa a cabeça, ele fica tranquilo, porque ele entendia que se Deus tinha dado bens materiais a ele, Deus podia tirar e podia devolver. Mas hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa segunda crise na vida de Jó, ou essa segunda provação na vida dele, que é perder os seus filhos. A Bíblia diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ao todo ele tinha 10 filhos. Eu falei a semana passada que Jó, todos os dias pela madrugada, ele fazia sacrifício. Eu disse que Jó sacrificava ali os seus cordeiros, ovelhas para os seus filhos. Então ele no mínimo sacrificava 10 animais. E quando ele sacrificava 10, eu disse que nascia 40. Então Deus estava sempre acrescentando na vida dele, e ele com seus bens materiais também adorava ao Senhor, glorificava ao Senhor. Mas aqui eu vou entrar dentro de uma área bastante melindrosa, porque falar de família, falar de perda de um ente querido, dói, machuca. Agora eu quero que os irmãos entrem na história, que é conhecida por todos, mas eu convido a você a mergulhar um pouquinho dentro dessa história, que não é uma história de fantasia, não é uma novela, não é uma série da Netflix, é uma história real,
O texto da Bíblia começa dizendo havia, do verbo haver. É uma afirmação, um homem na terra de Ur dos Caldeus, cujo nome era Jó. E aqui o narrador que escreve o livro está falando acerca dele. Lá na frente você vai ver o próprio Deus falando acerca de Jó. Quando os filhos dos homens, expliquei para os irmãos aqui, que ali, quando diz que os filhos de Deus se apresentam, ali são anjos que se apresentavam diante do Senhor. E aí Satanás entra no meio e o Senhor pergunta para ele: de onde vem? Ele diz: de rodear a terra, de passear na terra e ver o que acontece por lá. Aí Deus é que faz a pergunta. Os irmãos percebem que não foi uma ação direta do diabo sobre a vida de Jó, porque Jó tinha uma proteção de Deus. O diabo mesmo diz: o Senhor protege, o Senhor guarda. Mas Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Aí Deus fala que ele era íntegro, que ele se desviava do mal, que ele era reto, e Deus vai dando as qualidades para Jó. Aí Satanás diz para Deus assim: mas também ele é rico, é um homem abastado de bem, é o mais rico do Oriente. E eu disse para os irmãos aqui na primeira parte da mensagem que Jó era um empresário da área têxtil, era um empresário da área de laticínio, era um empresário, colocando na época de hoje, na área de agricultura, de tratores. Então era um homem bem abastado. Mas o diabo, depois, não se contentando com tirar a riqueza de Jó, diz assim: não, mas ele tem uns filhos abastados, a família alegre, e Deus permite agora o diabo tocar nos seus filhos. Irmãos, vocês imaginam? Eu convido a você a entrar na história por causa de uma simples razão. Vocês imaginam o velório de um filho numa casa. Agora coloca aí 10 caixões dentro de uma casa em um só dia. Eu, estudando acerca dessa segunda parte, eu pude mergulhar um pouquinho na história, estudar um pouco sobre alguns pesquisadores, e me chamou a atenção de um filósofo inglês, utilarista, que eu até coloquei lá no Instagram. Ele disse uma mensagem assim: a natureza colocou a humanidade sob o governo de 2 mestres soberanos. Aí ele fala desses 2 mestres soberanos: a dor e o prazer. Os irmãos veem que é um contraste um do outro, a dor e o prazer, porque nós não sentimos só dores na vida, nós não sentimos só desprezo na vida. A vida também tem os seus prazeres, além dos prazeres serem momentâneos, dos prazeres serem muito curtos, mas todos nós, seres humanos, que galgamos nessa terra, nós procuramos o prazer da nossa família, a alegria de servir melhor uns aos outros, mas as dores representam aqui as tempestades, as lutas, as dificuldades, ela vem sobre a nossa vida, você querendo ou não, você servindo a Deus ou não, você sendo íntegro, fiel ou não. E o que Deus estava querendo provar que é possível você passar pelas lutas, você passar pelas provações, você passar pela dor e continuar sendo fiel a Deus, e continuar mantendo a sua integridade com Deus, continuar sem olhar para trás, olhar, como diz, reto, olhar para frente, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Não tem prazer melhor na nossa vida do que estar na presença de Deus, porque o prazer na presença de Deus, ele não é momentâneo. O prazer na presença de Deus, ele te traz uma alegria que o dinheiro não pode trazer. É muito fácil você notar no olhar e no semblante de uma pessoa que ela às vezes não tem nenhum recurso financeiro, não tem uma casa boa, não veste as melhores roupas, mas ele entregou a sua vida a Jesus e tem paz no seu coração, é feliz com Deus, porque a felicidade não está em coisas, a felicidade está no Senhor, está em Deus. E Deus provou através da vida de Jó que felicidade não está em bens materiais, felicidade não está em ter uma casa cheia,
Felicidade não está em ter saúde, mas a felicidade está em ter Deus no seu coração, porque tendo Deus no seu coração, momentos passam, dificuldades passam, e nós que entendemos que nós estamos aqui de passagem, é mais fácil ainda, porque na época de Jó as profecias não tinham se cumprido ainda, mas na nossa época hoje, a nossa leve e momentânea dificuldade, provação, ela vai produzir em nós esperança, ela vai produzir em nós perseverança, ela vai produzir em nós paz e esperança de vida eterna, que é em Jesus Cristo. Então é importante você, dessa introdução de mensagem, entender que Deus, Ele está olhando para cada um de nós, e nós vamos tirar lições muito importantes, como tiramos a semana passada. Não é o que você tem, para Deus importa quem você é. E deixa eu dar uma notícia boa para você: você é importante para Deus. Você não é uma escolha de um acaso, Deus escolheu você. E é importante você saber também que você é exclusividade de Deus. Você é um ser exclusivo de Deus. Jesus falou para os discípulos, pastor Rodrigo, não foi vocês que escolheram a mim, Jesus sendo mestre, mas eu escolhi a cada um de vocês. A escolha de Deus é seletiva. Para salvação não, para salvação é quem vem a Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para salvar é quem vir até Jesus. Agora, para ser usado por Deus, Ele escolhe, Ele escolheu você esta noite para estar aqui, porque você é um canal de Deus para ser usado nessa terra. Vamos lá. O que Jó perdeu, dentro da introdução ainda: saúde, filhos, riquezas, amigos, vontade de viver. Nós vamos aprender desse estudo ainda, não hoje, mas Jó chegou um momento que ele dizia assim: Deus, para que viver? Eu já perdi tudo, só pode me levar, eu estou pronto. Ele perdeu a vontade de viver. Mas eu anotei aqui 4 coisas que Jó não perdeu e que nós não devemos perder. Jó não perdeu a sua vida, Jó não perdeu a sua integridade, Jó não perdeu a sua fé em Deus, e por último, ele não perdeu a esperança. Aí fora tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Isso aí é para fora, irmãos. Para quem tem Deus, ela não morre não. Jesus disse para Marta que se cresce nele, ainda que tivesse morto, viveria. Porque até depois de morto, quem serve a Deus fala. As suas ações, as suas obras, o seu legado. Alguém vai lembrar das pessoas, não só no dia de velório, porque não tem ninguém ruim no dia de velório, né? Mas fulano era bom. Todo mundo só fala das qualidades boas, mas ali é só aquele momento. Mas tem pessoas que ficam marcadas. Deixou um legado, deixou uma história. E para cumprir a memória das Assembleias de Deus no Brasil, eu quero lembrar do Daniel Berg e Gunnar Vinegre, os nossos pais na fé. 2 homens que saíram da Suécia, foram para a Rua Azusa, lá dos Estados Unidos da América, conheceram o movimento pentecostal que estava naquele lugar. De repente eles foram batizados com o Espírito Santo com fogo, e o Senhor falou para eles: vai para Belém. E eles compram uma passagem para Belém, lá em Israel, achando que era lá. E o Senhor falou: não é lá, é no Brasil. Eles não sabiam nem onde que era o Brasil. Mas eles entraram na embarcação, passaram muitos dias no oceano, até chegar em Belém, sem saber falar o português, sem conhecer ninguém, apenas com a mala, umas roupinhas dentro daquela mala, sem saber nada sobre o Brasil. Mas começou a pregar um evangelho puro e simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus breve voltará. E essa mensagem já faz 113 anos que essa igreja está pregando
no Brasil, fora do país, a mesma mensagem: que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus breve voltará e que Jesus batiza com o Espírito Santo. São pessoas que partilham, mas deixaram um legado muito importante. Aleluia. Então Jó não perdeu a esperança. Se você pegar, eu falei aqui a semana passada que 56 perguntas que Deus fez para Jó e até hoje ninguém conseguiu responder. Dessas 56, Deus fez para Jó 70 perguntas. E essas 70 perguntas, algumas delas a ciência hoje explica, os homens hoje inteligentes explicam, mas existem situações e coisas que Deus faz que não tem explicação. Tem um certo pregador que diz que Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Então Deus fez isso com Jó, complicou tudo, depois ele descomplicou tudo e depois explicou para Jó, para os amigos de Jó, para as pessoas que foram lá, porque que Deus tinha complicado tudo. Então Deus, ele não deve explicação para ninguém. Se Deus provou Jó, é porque sabia que ele ia manter fiel. Então, irmãos, a perda é um personagem presente na história e na nossa vida. Nós estamos sempre passando por essa experiência de perder. A gente perde dinheiro, perdemos amigos, perdemos bens materiais. E aqui a gente vê dentro da história que perder alguém da família, alguém que você ama, alguém que você, mesmo sabendo que está em coma, e às vezes o médico diz: se desligar o aparelho, morre, e você ainda com a esperança diz: então não desliga não, deixa aí mais um pouco, quem sabe Deus pode reverter essa situação. Isso somos nós, o ser humano. Ninguém está preparado e pronto para lidar com a perda. Jó, percebemos que ele estava pronto para perder os bens, porque quando ele perde os bens materiais, biblicamente falando, você não vê uma reação muito desesperada de Jó. Mas quando chega o mensageiro dizendo: olha, os teus filhos, os 10, estavam na casa do irmão mais velho, na casa do primogênito. Irmãos, eu prestei muita atenção, porque a Bíblia diz que veio um vento contrário, e o vento foi dos 4 cantos da casa. Então veio 4 ventos sobre aquela casa: o vento do norte, o vento do sul, do leste e do oeste. Soprou sobre a casa de Jó. Nós imaginamos que ali veio um furacão de uma velocidade terrível. E vento contrário na Bíblia representa a ação do inimigo, e Deus permitiu que o inimigo fizesse isso. O inimigo usa as 4 forças de ventos. Lá no vale de Ossos Secos, no capítulo 37 do profeta Ezequiel, a Bíblia fala sobre os 4 ventos de Deus que soprou sobre o vale, e os 4 ventos que vêm do norte, do sul, do leste e do oeste. Aquele vento ali não foi vento para destruir, não foi vento para matar, mas foi vento para juntar osso em cada osso. Mas a Bíblia também fala de um vento contrário, e esse vento, Jesus estava no barco. E Jesus estando no barco, os discípulos chamam Jesus, ele deitado na popa do barco, e a Bíblia diz que o vento lhe era contrário. Só que Jesus dá um brado e disse: vento, se aquiete, mar, se acalme. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o vento parou, o mar se aquietou, porque o mar estava agitado com a força do vento, mas ali estava quem acalmava o mar e quem mandava o vento parar. Eles, admirados, perguntam um para o outro: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo o vento sendo contrário, Deus pode mandar parar a qualquer momento.
Mesmo que o vento sopre contrário, Deus tem autoridade para mandar o vento calmar, para mandar a tempestade parar. Mas aqui, na vida de Jó, Deus não parou o vento, Deus não parou a tempestade, Deus permitiu que o vento invadisse. Irmãos, vocês imaginam, para derrubar uma casa, esse vento foi muito forte. E a Bíblia diz que morreram todos os filhos, e o mensageiro de só escapou ele. Você vai ver em todas as circunstâncias, escapando alguém para trazer a má notícia. E para notícia ruim, irmãos, sempre aparece alguém para dar. Notícia boa quase não se espalha muito rápido, mas você já percebeu que notícia ruim dá engajamento? Notícia ruim, rapidinho se espalha. Você viu o que aconteceu? Você quer ver? Deixa alguém pecar, cair. Os fuxicos gospel da vida já aparece. Você viu que caiu? Mas quando alguém se levanta, quando alguém está sendo usado por Deus, se não for Deus para soprar o nome dele, se não for Deus para fazer o nome dele chegar, ninguém comenta, ninguém fala nada. Então vento ruim, notícia ruim se espalha muito fácil, muito rápido. E aqui o mensageiro chega, só escapou para trazer. Irmãos, a Bíblia diz que Jó tinha várias pessoas que trabalhavam para ele. Eu disse para os irmãos que para cuidar das 3.000 ovelhas, Jó, ele tinha 70 pastores, das 7.000 ovelhas, melhor dizendo, ele tinha 70 pastores para cada um cuidar de 100. Para cuidar das 500 juntas de boi, ele tinha 500 funcionários. Para cuidar das 500 jumentas, no mínimo, ele tinha também muitos funcionários. Imagina para cuidar de um império, de uma casa. Muitos funcionários a seu serviço. Mas a Bíblia não fala que os funcionários morreram. Mas a Bíblia fala que os filhos de Jó, que estavam todos reunidos, banqueteando, fazendo festa, se alegrando, e aqui não fala que eles estavam no culto, que estavam adorando a Deus. A Bíblia fala que eles estavam comendo e bebendo vinho. Claro que no sentido de vinho aqui não era bebida alcoólica, mas fala no sentido de festa na sua casa, quem sabe fazendo ali um churrasquinho, se alegrando. Isso dá a entender que a família de Jó era uma família unida, porque tem irmãos hoje que não falam um com o outro. Tem irmãos hoje que tem muitos anos. Cadê o irmão Demir? Está aí? Eu estava com o irmão Demir outro dia ali, conversando com alguém, e o camarada falou que tinha 45 anos. É isso mesmo, Demir? 48 anos que não falava com o seu irmão, de sangue. E eu perguntei para ele assim, mas nenhum dos dois tomou. Não, ele sempre tomou uma atitude, mas eu fujo dele, eu não quero falar com ele. Eu falei, você está bem assim? Não quero, eu não quero falar com ele. Foi por causa de quê? Por causa de uma bola. Eu falei, porque não pegou o diabo dessa bola e rasgou tudo? Um jogo de bola brincando entre irmãos, e ele já tem 48 anos que não fala com o irmão. Eu falei para ele, rapaz, teu irmão já se aproximou. Não, ele tenta se aproximar de mim, mas eu não quero nada com ele. O problema está em quem? Nele. Mas Jó, aqui prova que os filhos faziam festa na casa do outro. E se tinha 10, irmão, era 10 dias para fazer festa, cada uma numa casa. Uma semana não dava não. Se fosse fim de semana só, era 10 fins de semanas. E eles estavam ali unidos. E você sabe que o diabo detesta a união. E aonde tem a união dos filhos de Deus, o diabo sempre vai tentar soprar o vento, vai tentar derrubar a casa, vai tentar matar você, espiritualmente falando. Aqui nós estamos dentro de um contexto literal. De fato aconteceu da morte, mas podemos traduzir isso por mortes espirituais, por mortes familiares, por mortes de amizades, por mortes de pessoas do seu convívio. E às vezes o vento do diabo vem, e às vezes nós nos permitimos deixar o diabo soprar.
mas hoje eu venho em nome de Jesus, pela palavra de Deus, repreender todo o vento contrário, toda a força do inimigo contra a minha, a tua vida. A igreja, nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, porque nós não temos o mesmo sangue biológico, mas nós temos o sangue de Jesus que marcou a nossa vida. É para você dar glória a Deus. Nós temos o sangue de Jesus que perdoou os nossos pecados. Às vezes alguém pergunta: você é irmão dele? Eu falo: sou. Mas de sangue? Sim. Aí pergunta: biológico? Não, biológico não, mas de sangue eu sou. Porque o mesmo sangue de Jesus que corre na minha veia, corre na veia dele. Irmão, você pode ser até diferente um do outro, você pode até ser chato, você pode ser incoerente, mas é teu irmão, é tua irmã. Ame uns aos outros, independente. E amar não quer dizer que você vai sair de mão dada. Amar é você suportar uns aos outros. E vamos lá, para a gente entrar no contexto ainda da mensagem. E aqui a gente percebe, irmãos, que Jó, ele era uma espécie, eu falei aqui já semana passada, de sacerdote na sua casa. Eu disse para os irmãos que Jó ainda não estava no tempo da lei, porque no tempo da lei, que só podia fazer sacrifício, era sacerdote. Jó está na época dos patriarcas. E eu expliquei para os irmãos que algumas dispensações já tinham passado, da inocência, consciência, governo humano, e Jó estava na quarta dispensação, que era dos patriarcas. Depois que veio a dispensação da lei através de Moisés, e nós hoje estamos na dispensação chamada graça. Aleluia. E em breve, depois do arrebatamento da igreja, 7 anos, ainda tem mais uma dispensação chamada milênio, que a igreja, juntamente com Cristo, vai reinar por 1000 anos sobre a terra. Mas esse é assunto para outro dia. Então Jó está numa dispensação, e a Bíblia diz que ele faz sacrifício pelos seus filhos. Ele era uma espécie de sacerdote da sua casa. A Bíblia não fala aqui, irmão, se esses filhos eram casados, mas fala que eles tinham casas. A gente entende que se tinha casa, provavelmente eles eram casados. Mas o que me deixa muito pensativo é que não tinha esposa aqui, não tinha filhos. E a Bíblia, irmãos, ela não deixa ponta solta. Só morreram os 10 filhos de Jó. Ou foi alguma reunião que só estavam eles juntos, cada um deixou as suas famílias nas suas respectivas casas. Ou como Jó era muito rico, a fazenda, as coisas muito grandes, talvez eles estavam reunidos só os filhos num determinado lugar, para uma reunião, para conversa entre eles. Não tem uma explicação bíblica para isso. Eu só sei que o vento soprou só na casa que eles estavam, e a Bíblia diz que é a casa do primogênito, do irmão mais velho. E Jó, sendo patriarca da sua casa, é isso que eu quero chegar para os irmãos. Se esses filhos tinham casas, e a Bíblia não diz que eles faziam sacrifícios, mas Jó fazia por eles. E eu pude pensar um pouco sobre isso. E eu vi a responsabilidade de nós, pais de família. A responsabilidade que temos diante dos nossos filhos. Porque nós, biblicamente falando, somos sacerdotes da nossa casa. Eu tenho 2 filhos. Minha filha mais velha é casada. Meu filho é solteiro, está namorando para casar. Mas eu continuo sendo o sacerdote deles. E qual é a missão do sacerdote? Clamar a Deus pela casa, sacrificar a Deus pela família. E eu oro por eles, eu clamo a Deus por eles, eu busco a Deus por eles. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque talvez você tenha filhos que não servem a Deus. Talvez você tenha filhos que não estão nos caminhos do Senhor. Deixa eu falar para as irmãs, talvez você tenha um esposo que não serve a Deus, mas sobre você está a responsabilidade de Deus, de ser e de pedir e de clamar a Deus pela sua casa, pela sua família. A Bíblia diz que a mulher crente, ela santifica a sua casa, o seu casamento, e vice-versa. Nós que temos essa responsabilidade,
A Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para quando ele crescer, não se desviar dele. Mas pastor, eu ensinei nos caminhos do Senhor e desviou. A culpa não é sua. Eu já aconselhei alguns pais, quando eu diz pais, mãe e pai, preocupado porque ensinou o filho tudo certinho no caminho do Senhor, e as amizades lá do mundo levou o filho para o mundo, e muitos deles para a droga, para a prostituição, para o alcoolismo, e às vezes eles se culpando por causa disso. E na verdade, irmãos, se você ensinou no caminho do Senhor, você não precisa carregar essa culpa, não. Nós falamos sobre as parábolas que eu falei do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa, mas ele quis ir lá para o mundo. Só que o mundo lá fora ensinou para ele, e ele voltou novamente para a casa do pai. Eu já fui pródigo. Eu fui criado no Evangelho. E olha que a minha criação é muito diferente da criação dos pais de hoje. Porque não tinha esse negócio, irmão, do filho falar assim: eu não vou para a igreja. Não, tá bom, filho, fica aí assistindo um desenho. Não, você vai sim. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. A nossa época era desse jeito. Irmão, eu detesto que pega na minha orelha, porque já foi tanta puxada na vida, que alguém quando vai pegar na minha orelha já acha que vai puxar, e ali me criou trauma. Mas eu ia com a orelha ardendo, com a cinta, um pedaço de pau, uma vara, mas eu ia. Na época eu ficava muito chateado, triste, mas depois que eu cresci, que eu virei homem, eu entendi que valeu a pena o exemplo que meu pai, como sacerdote da minha casa, como sacerdote da minha família, me criou nos caminhos do Senhor. Saí de casa muito jovem, 15 anos, eu fui embora para São Paulo, e lá eu falei: agora sim, agora eu quero ver quem vai me segurar. E eu fiquei 2 anos afastado dos caminhos do Senhor. Mas você sabe aquela pessoa que é afastada dos caminhos do Senhor, mas quando ia fazer alguma coisa errada, eu lembrava da oração da minha mãe, eu lembrava dos conselhos do meu pai, eu dizia: eu não posso entrar nas drogas, eu não posso fazer isso. Eu tinha a oportunidade de estar no meio de pessoas usando droga, fazendo coisas erradas, mas quando eu tentava fazer algo dentro de mim, não deixava, e eu lembrava: tem alguém orando por mim, tem alguém sacrificando por mim. Irmão, não perca a esperança, continue orando pelos seus filhos, continue lutando por eles, porque a qualquer momento Deus vai intervir na situação. Ao completar 17 anos, mudei do interior de São Paulo para Grande São Paulo. E eu cheguei e fui para a igreja, contra a minha vontade, mas Deus usou alguém e falou: vamos na igreja, vai ter um trabalho de jovem. E eu sem querer ir, mas fui. E nesse dia que eu fui, era culto com a participação da mocidade. E quando eu chego, por isso que eu falo, uma recepção na igreja é muito importante, porque tinha uma equipe de jovens lá fora para recepcionar os jovens, e quando eu cheguei, cada um estava responsável em levar um visitante, e quando eu cheguei, eu fui acolhido. Eles não sabiam quem eu era, de onde eu vinha, qual era a minha situação, mas eu estava num beco sem saída, eu estava perdido, sem esperança, sem vontade de servir a Deus, sem força, mas eles me levaram e colocaram para me sentar junto com os outros jovens, e eu me senti, irmãos, todo incomodado naquele lugar, porque eu não conhecia o hino que eles estavam cantando, mas ficar ali todo incomodado. Na hora de cantar, eles levantam, pode levantar, e eu ali todo perdido, achando que eu estava no lugar errado. Mas aquele acolhimento, quando terminou o culto, uma moça veio me procurar e disse assim: Deus falou comigo sobre a tua vida. Eu falei: Deus falou nada, incrédulo mais do que tudo. Mas de repente Deus toma a boca dela e fala comigo assim: eu te vi, eu sei quem é você, eu te escolhi. E Deus começou a falar coisas da minha vida que ninguém sabia, só eu. E naquele momento Deus me acolheu de volta, e eu vi que valeu a pena ter um pai e uma mãe acolhedor, que ora, que busca, que mesmo eles sem saber o que estava acontecendo comigo, mas todos os dias, até hoje eles fazem isso, com a responsabilidade menor hoje,
Eu tenho mais responsabilidade com eles hoje do que ele comigo. Mas nessa época, eles tinham muita responsabilidade comigo. E eles oravam a Deus, cuida do meu filho. Eu não sei onde que ele está nesse momento, mas o Senhor sabe. E a oração de uma mãe, de um pai, irmãos, vale muito diante de Deus. É por isso que Deus tem guardado os seus filhos, protegido a tua casa. Continue, já fazia isso pelos filhos. Ah, pastor, mas Deus tomou o filho dele. Irmão, depois Deus deu para ele novamente filhos maravilhosos. Não fica preocupado com isso não, que o que Deus tira, Deus vai ter lá na frente. Não preocupa não, se Deus tirou algo, ele tem um propósito nisso. E Deus está aqui nessa noite lembrando você. Continue orando pela sua casa, minha irmã. Continue orando pela sua casa, meu irmão. Eu quero pedir, em nome de Jesus, fica de pé. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. A palavra é assim, irmão, Deus faz do jeito dele. E nós vamos orar pela família agora. Você vai orar pelo seu filho. Pastor, eu não tenho filho. Ore pelo seu irmão, ore pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua casa, pela sua família. Aqui fala de descendência. Aqui fala das pessoas que estão à sua volta. Comece a orar pelos seus filhos aí. Comece a orar pela sua família, comece a orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu casamento. Peça a Deus para visitá-lo agora. Porque Deus pode visitá-lo agora, dar um livramento de morte. Deus pode guardá-lo como Deus me guardou da morte. Deus me guardou do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus guardou minha vida e guarda a sua nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu oro junto com a tua igreja, pela nossa família, pelos nossos filhos, Senhor. Nós oramos aqui, sacrificamos nessa noite louvor e adoração ao teu nome. Guarda cada um deles de todo mal. Traga ele de volta para a tua casa, Senhor. Se preciso for, Jesus, traz o teu jeito, mas traga eles, convida para eles adorarem o teu nome, glorificar o teu nome. Aqui nesta noite nós estamos debaixo do profético, Senhor, ministrando a bênção do Senhor sobre os nossos filhos. Os nossos filhos é a herança do Senhor, e o diabo não pode tocar neles, Senhor. O diabo não pode fazer nada a não ser que o Senhor permita, mas se for a tua vontade, Senhor, guardar e proteger, faça isso, meu Deus. Pode sentar. Então Deus permite inicialmente Satanás tocar nos bens, em seguida tocar nos seus filhos. E a notícia quando chega na casa de Jó, irmão Gilson, foi terrível, porque o mensageiro chega dizendo, versículo 19: eis que veio um vento grande do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a boa nova. Aqui a Bíblia diz que então Jó se levantou. Irmão, a Bíblia é linda, irmão. Aristide, alguém está dizendo que seus 10 filhos morreram e alguém se levanta. E levantar é sinônimo de atitude. Mas ele levanta para quê? Para rasgar as vestes. Pegou uma navalha, raspou a cabeça. Aí depois que ele toma a atitude de se levantar, rasgar as vestes, raspar as cabeças, aí que vem e se lançou-se em terra e adorou. Irmão, parece até um... Eu fui estudar essa palavra aqui quando diz que Jó se lançou e adorou. Eu falei, Deus, como é que pode alguém receber a notícia que morreu 10 filhos e ainda adorar? Parece uma coisa assim meio sem lógica, né? Aí eu me lembrei que quando Natan deu a notícia que o filho de Davi ia morrer, ele estava 7 dias jejuando, sem comer, sem beber, sem tomar banho. E quando chega 7 dias que Deus falou que não ia dar vida ao menino, e alguém está lá passando para lá e para cá, passando para lá e para cá, ele chama o mensageiro e diz: o que aconteceu? Ele falou: você não está sabendo não, o menino morreu. Aí a Bíblia diz que ele levanta, toma um banho,
se unge, veste uma roupa nova, manda preparar um banquete e adora o Senhor, vai para a casa de Deus, adora, vai para casa, pega a Betseba e fala, agora é um novo tempo. E foi naquele dia que Salomão foi gerado. Aqui a gente vê, irmãos, um caso que a Bíblia diz que Jó o adorou. Mas esse sentido de adoração aqui, irmão, não é adoração, aquela adoração assim, Deus, obrigado, eu estava esperando por isso mesmo, só matou, não tem problema não. Não é nesse sentido não, irmãos. O sentido de adoração que Jó estava dizendo assim, ele mesmo disse, Deus me deu. O que é que ele estava dizendo? Se Deus tomou porque não era meu, e eu vou continuar adorando. Porque tem muita gente que acha que tem alguma coisa, irmãos. Você já viu alguém que bota o nariz para cima e diz, meu carro, minha casa, meu isso, meu aquilo? Irmão, nós não temos nada. Por isso que ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe. Que mãe é essa que ele está dizendo? A terra. Não é a mãe dele que ele está falando, ele está falando da terra. Eu vim da terra sem nada e volto para a terra sem nada. Mas para onde eu vou? Ô glória, é para você levantar a mão de agora. Para onde eu vou? Meu Deus do céu, se eu piso de terra lá, vou pisar em ouro. Se meu muro é de barro, lá os muros são de jaspe, as ruas são de ouro, os muros de cristais. Meu Deus do céu, já estava dizendo, para onde eu vou, eu não preciso de nada daqui. E se Deus levou lá, eu encontro eles. Ei, Jesus. Eu saí do ventre da terra e não eu vou voltar para lá. O Senhor Deus me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendizer significa falar bem. Jamais eu vou falar mal de quem me deu tudo. Jamais eu vou falar mal de quem me deu a vida, de quem me deu a saúde, de quem me deu os filhos, de quem me deu a família. Irmão, não fale mal, agradeça, bendiga o nome do Senhor. Você prestou atenção que tem gente que murmura na primeira prova? Pastor, estou na prova de Jó. Mentira! Às vezes uma dor de cabeça impede você de vir cultuar. Uma dor no dente impede você de adorar a Deus. Um prejuízo, você amaldiçoa todo mundo. Algo que não deu errado, não deu certo, você já começa a murmurar e alguém pergunta, aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar. E Deus está perguntando, aonde está você? Murmurador. Aonde está você? Porque é fácil a gente adorar quando tudo vai bem, irmãos. É fácil adorar quando as coisas estão tudo no seu devido lugar. Mas aqui a gente vê alguém que mesmo com as piores perdas na vida, porque quando ele perde os bens e chega de novo diante de Deus, olha o que Satanás fala, mas ele é um homem forte, inteligente, ele vai conseguir tudo de volta. Mas se eu tocar, tirar dele aquilo que ele mais ama, e você que é pai, você que é mãe sabe, pode mexer com qualquer coisa fora, mas quando mexe com os filhos, mexeu com os filhos, irmãos, mexe na corda do coração de um pai, de uma mãe. Aquele menininho feio, catarrento, cabelo duro, mas se alguém falar que é feio, o pai olha e fala, feio é tu, é tua mãe, é tua descendência. Meu filho é lindo, porque é filho. E quem ama não vê defeito, quem ama não vê dificuldade, quem ama não vê problemas, quem ama vê o que está por dentro, não o que está por fora. E aqui o diabo disse assim, deixa eu tocar neles, porque se tocar nele ele não vai te adorar. E você percebe aqui, irmão, Deus não combinou nada com Jó. E o pior, aqui, irmão, está um intervalo de silêncio de Deus. Presta atenção. O pior não é quando Deus fala assim, eu vou tirar tudo que você tem.
e você está sabendo que Deus vai tirar, e você só fica esperando o momento. O pior não é isso. O pior é você não saber o que está acontecendo e Deus ficar calado. Porque quando Deus diz sim, a gente sabe que é sim. Quando Deus diz não, a gente sabe que é não. Mas o pior é quando Deus se cala. Pastor, e fazer o que quando Deus se cala? Faz o que Jó fez, se levanta. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, irmãos, era uma cultura da época. Quando acontecia uma tragédia na vida de alguém, a pessoa rasgava as suas vestes, não ficava nu, eram as vestes de cima, tinha uma estola que eles usavam por baixo, raspava a sua cabeça, então todo mundo via que aquela pessoa estava no momento, então não precisava chegar ninguém e perguntar o que está acontecendo, porque aquela pessoa estava no momento dele de luto, de dor e dificuldade. Então Jó estava dizendo assim: olha, eu estou no meu momento de luto, Deus está irado comigo, mas eu vou continuar adorando Ele. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou continuar adorando Ele. Ele não falou nada comigo, não combinou nada comigo, mas eu vou continuar adorando e glorificando ao Senhor. E aqui a gente vê na questão dos pais, que os pais eles têm 3 legados sobre os filhos: habilidade, responsabilidade e espiritualidade. Eu sempre digo, irmãos, que os pais não é o que você fala, os filhos olham o seu exemplo. Ele olha sempre para o seu exemplo. Às vezes o pai fala uma coisa e faz outra, e o filho fica olhando aquilo ali. Na presença dele, ele talvez não vai fazer por medo, mas quando ele sair lá fora, fala: se meu pai faz, se meu pai mente, se minha mãe mente. Aqui não tem não, mas tem umas irmãs que a região nossa tem muito mascate, o povo que sai vendendo de porta em porta, e no meio do povo de Deus tem um povinho meio enrolado, sabe? Aí o cobrador bate na porta: minha mãe mandou falar que não está aqui não. Toma vergonha, menino, vai chamar sua mãe? Ô mãe, menino não sabe mentir. Então, os pais são responsáveis com a habilidade de mostrar para os seus filhos o que ele é, e o exemplo, a responsabilidade. Porque nós como pais, irmãos, pais, quando eu digo é pai e mãe, eu, uma vez na nossa casa, eu trabalhava viajando e ficava a semana toda fora de casa. Eu nunca precisei de chegar em casa para ter problema de filho para me resolver, para dizer assim: quando teu pai chegar, tu vai ver. Não, a gente sempre combinou: o que você fazer, eu não desfaço, mas o que eu fazer, você também não desfaz. Porque os filhos ficam observando, porque senão o filho vê só um com autoridade e não respeita o outro. E na verdade, antigamente, os filhos tinham medo dos pais e não temor, e não obediência, mas era medo, porque sabia que ia apanhar. Eu nunca bati nos meus filhos, bater mesmo. Mas um dia minha filha chegou para mim e falou: pai, eu preferia que o senhor me batesse, porque as palavras do Senhor dói mais do que uma surra que minha mãe dá. As palavras do Senhor dói mais do que a surra. Porque, irmãos, meus filhos eu criei, e até hoje eu olhar para eles, eles sabem. O olhar, aquele olhar assim fulminante que a gente faz, 44, eles já sabem, falam: opa, meu pai não gostou, epa, deixa eu consertar isso aqui. Porque isso, irmãos, eles veem em nós alguém que eles possam respeitar, ter responsabilidade e ter habilidade. Que habilidades são essas? Nós, como cristãos, de servir a Deus. A gente aqui na igreja canta, adora o Senhor, mas lá no som da casa, vou tomar um mé, eu vou não sei o que, vou tomar café. E o menino ficou olhando assim: manhã lá na igreja está lá levantando a mão, e aqui em casa está querendo tomar mé. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Deixa eu dar um conselho para os pais aqui: cuidado com seus filhos menores nas redes sociais, porque as redes sociais trabalham com engajamento.
e naquilo que seu filho para, os robôs que ficam nas redes sociais. A gente, irmão, irmão, se você fazer uma pesquisa de shampoo, irmão, você abre, você vai tirar o papel higiênico do banheiro para shampoo, porque eles estão conectados. Você conversa alguma coisa, aqueles microfonezinhos que tem na tela do celular, capítulo que você está falando, daqui a pouco você está no Instagram em alguma coisa, está aparecendo o que você estava falando. Daqui uns dias você vai pensar numa coisa e o demônio vai aparecer aí. Tenha cuidado, porque os seus filhos estão vendo coisas e que estão levando eles à perdição. A responsabilidade é sua. Aí quando tu vê a menina botar a mão na cintura e descer até o chão, tu fala, o que é silêncio para a menina? Daqui a pouco a menina está, que show da Xuxa é esse? Aprendeu isso? Foi na internet, eu vi aqui, mano, no TikTok, no Instagram. Aí um menino de 7 anos não tem TikTok, mas a mãe tem, o pai tem. Irmão, cuidado com seus filhos, cuide dele. Nós estamos falando de filhos hoje. Então, vamos lá. Habilidade, responsabilidade e espiritualidade. Dentro da espiritualidade, irmão, presta atenção numa coisa. Espiritualidade, irmão, não é teu filho pular num pé só na igreja. É o teu filho ter prazer em servir a Deus. Eu vi um fato que aconteceu até aqui na igreja. E eu vejo que tem crianças aqui que amam a escolinha deles ali dentro. E um dos pais puniu o seu filho e diz assim, ó, você não vai, que sabia que era o que ele mais gostava, você vai ficar aqui no culto hoje e você vai ficar comigo no colo. Irmão, esse filho ficou assim no desespero, assim, porque ela queria estar lá dentro. E até a irmã Geisa procurou depois para saber o que era. Falou, não, é porque a gente estava dando uma lição a ela. Os pais têm a responsabilidade, irmãos, de às vezes colocar as coisas no seu devido lugar. E a gente sabe assim, ver o prazer dessa criança de estar servindo a Deus junto com as outras crianças. Se a gente tiver a oportunidade um dia, irmãos, já está acontecendo isso em algumas cidades aqui da Bahia, uma igreja kids. Alguns lugares já tem a igrejinha das crianças, com púlpito, com cadeira, com tudo. E outra coisa, não é para menino ficar lá só pulando, não. É para os meninos ouvir a palavra de Deus, as outras crianças maiorzinhas trazer uma palavra, cantar louvor. Então é uma coisa linda. E nós vamos treinando aqui na salinha pequena que nós temos, que quem sabe um dia Deus não dá uma oportunidade. Aqui tem uma equipe muito boa para fazer isso. E Deus vai nos dar essa oportunidade para nós criar os filhos. Porque aquele menino que tem vontade de vir, vai falando com o coleguinha, olha, lá na minha salinha hoje teve um negócio interessante, eu aprendi isso. Irmãos, isso é muito bom, criar os filhos no caminho do Senhor. Mas deixa eu dar um puxão de orelha também. Não é para trazer só dia domingo não, irmão. Ah, pastor, mas menino dá trabalho na igreja. É melhor ele dar trabalho e estar aqui dentro da igreja do que lá fora dar trabalho depois para você. Ensinar o menino não é deixar ele em casa não, é trazer ele. Ah, mas ele vai dormir, põe ele deitado no seu colo. Traz uma manta, põe ele deitado debaixo do banco, bota um travesseirinho para ele, mas adore o Senhor, não deixa ele em casa não, senão ele acostuma. E aí vai fazer igual esses crentes velhos, que só vem na igreja dia domingo, só vem no dia da ceia. Então nós temos que adorar a Deus e estar na presença de Deus. Ensine os filhos a estar na presença de Deus. Porque tem um velho crente, tem crente velho, né? O velho crente é aquele crente que está sempre na presença de Deus. E o crente velho é aquele crente que diz assim, ah, para quê? Eu já sei tudo na Bíblia. Para que eu vou para lá terça-feira? Ah, quinta-feira eu já sei o que vai acontecer. Ah, é fulano que vai pregar? Oh, nem lá eu vou. É por isso que eu não falo quem é que vai pregar aqui. Ninguém sabe. Sabe por quê, irmãos? Porque você não tem que vir aqui para me ouvir. Você tem que vir aqui para ouvir Deus. E Deus usa quem Ele quer. Eu posso dar oportunidade para uma criança aqui, se ela estiver sendo usada por Deus, eu tenho que parar e ouvir, porque é Deus. É a mensagem que você tem que prestar atenção, não é quem está pregando. É o que Deus está falando conosco. E eu não passei nem para as outras páginas aqui, mas vamos encerrar. Como é um estudo, nós estamos colocando vírgulas. Mas o sentido de Jó, dos filhos, da responsabilidade, a gente vê
que Deus sempre esteve no controle de toda a situação da vida de Jó. Fica de pé. Nós vamos colocar uma vírgula para a semana que vem. Eu vou repetir o que eu falei a semana passada. Eu sempre vou usar essa frase. Deus nunca vai deixar Satanás tocar na fonte. Deus vai sempre preservar a fonte. O diabo roubou tudo que Jó tinha, tirou tudo, mas dentro dele tinha uma fonte. E essa fonte o diabo não pôde roubar. E essa fonte estava intacta. Ele estava todo machucado por dentro, machucado por fora, perdeu tudo, mas o que tinha dentro dele, o inimigo não pôde roubar. Não deixa o inimigo roubar a essência de Deus que está sobre a tua casa, sobre a tua vida. Teus filhos são herança do Senhor. O Salmo de número 46, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não deixa a angústia, não deixa a dificuldade, não deixa nada tirar a presença de Deus na tua vida. Pai querido e santo, eu oro neste momento pela tua igreja, pela vida dos teus filhos, que haja esperança. Que haja, meu Deus querido, momentos de adoração e de glorificação do teu nome, independente da situação. Em especial nessa noite, baseado na tua palavra, nós oramos pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família. Guarda, meu Deus, de todo mal, protege. Ministra a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Leve-nos em paz, assim como o Senhor nos trouxe até aqui. E pela tua graça, pelo teu poder, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e com alegria todos possam dizer, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. ADA 2024, Igreja Avivada. Vá em paz, quinta-feira estaremos de volta aqui em nome de Jesus. Que culto da vitória.